Sim, hoje é apenas terça-feira, mas a gente já vai começar a semana, porque ontem foi feriado, com um react. Os meus reacts costumam ser às sextas-feiras, na sexta-feira vai ter outro, mas eu quis abrir uma exceção porque de todos os reacts que eu gravei até agora, esse aqui é para mim o mais importante. Tem muita gente que reclama dos meus reacts porque eu não deixo o povo falar e só eu fico falando. Bom, você veio no meu canal, você vai me ouvir falar. Mas esse é a exceção. Esse eu vou deixar o vídeo rodar bastante. É um react de um vídeo, de um corte, na verdade, do podcast do Jesuscope. É exceção, inclusive, nisso, porque geralmente eu reajo a coisas de fora do mundo evangélico, mas nesse caso eu achei que seria necessário. Um podcast que o Douglas Gonçalves, do Jesuscope, entrevista a Ariadna de Oliveira, missionária, cujo trabalho eu não conhecia, mas ela cita algumas entidades missionárias, algumas agências missionárias que fazem um excelente trabalho, e o recado que ela passa aqui nesse trecho é um recado muito bom, e a mensagem precisa ser espalhada. Então, o que eu te peço é que você acompanhe comigo esse react. Eu vou deixar para falar mais no final. Hoje não vai ter nem muito vinheta, eu só vou me apresentar aqui, falar um pouquinho no meio e deixar para falar mais no final do que a gente vai reagir aqui. Então, olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo por aqui. Hoje a gente reage a Ariadna de Oliveira no podcast do Jesuscope. A gente vai ver só um corte, mas eu recomendo que você compartilhe esse vídeo. Se não o meu vídeo aqui, o meu react, o corte do podcast do Jesuscope, ou quem sabe o podcast inteiro, tá bom? Então já vamos colocar aqui, o compartilhamento aqui, vamos adicionar a transmissão e vamos dar o play, ouvir o que a Ariadna tem a dizer nessa conversa com o Douglas. Então, existe uma região no Nepal onde os órgãos genitais são adorados como deuses. Aliás, desculpa, é um tema pesado e pode ativar alguns gatilhos, esqueci de dizer isso. Pode ativar alguns gatilhos. Então, se você tem uma sensibilidade a questões de... Bom, enfim, você viu a thumbnail, então você já sabe do que se trata. Então, eu te peço, não precisa assistir. Vai lá, assiste o podcast inteiro, tem muito mais coisa para você ver, compartilha, porque é importante, mas enfim... Para uma fé como a nossa, que tem um trecho como o trecho de Lamentações 4:10, que eu sempre menciono, a gente precisa também desenvolver um pouco de estômago para lidar com essas questões, que são questões importantíssimas como essas que ela vai levantar. Os pais vendem uma cultura local as suas filhas para a prostituição infantil. E histórias de crianças de 5, 6, 7 anos que são vendidas para prostíbulos, e algumas delas têm que atender até 30 homens adultos por dia, sexualmente falando. Então, eu sou fotógrafa documental por profissão. Optei por isso até como uma estratégia. E um fotógrafo documental entra num prostíbulo desse, e ele tem autorização para fazer imagens, e a porta de um quarto é aberta, e uma menininha entre 8 e 9 anos tinha acabado de atender um homem adulto. A porta está aberta, o homem sai, ela está aguardando o próximo cliente, ela puxa o lençol para cobrir a sua nudez infantil, e ela olha, a imagem é feita e a imagem é mandada para nós. E no olhar daquela menina, Douglas, havia uma desesperança plena. É como se ela gritasse no silêncio daquela fotografia. É isso. Se resume a isso. Fui criada para isso. Entende? Então, existem coisas além do que nós, como igreja ocidental, temos visto. E nós precisamos procurar nos envolver. Entender, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Como nós podemos fazer parte disso? Como aplacar isso? Então, eu penso que a igreja brasileira é muito privilegiada por tudo que ela carrega. E isso não é uma crítica, Sim. De jeito nenhum. É mais um chamado. Mas isso é uma reflexão para mim, em primeiro lugar. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, mas o pecado também é nosso. Então, é uma reflexão para mim, sabe? Como nós, igreja brasileira, podemos nos movimentar em direção às aflições de Deus para esse momento. Entende? Então, uma das perguntas seria como? Porque eu vou falar de um sentimento pessoal, né? Quando eu ouço ou vejo algo nesse sentido, né? Das grandes injustiças, das grandes
dores que nós estamos vendo no mundo. E eu acho que tem um outro problema aí também de chegar também ao mesmo tempo muita coisa pra gente, a gente vai sendo cauterizado, né? Sim. Por causa disso aqui, acaba chegando de tudo, né? Me dá um sentimento, às vezes, de impotência. Sim. Pequena pausa. Por causa disso daqui, a gente acaba se cauterizando. E essa fala do Douglas, ela é muito importante também. Eu acho que a fala da Ariadna até agora, ela é autoexplicativa. Eu não preciso falar muita coisa. Em relação ao que o Douglas está trazendo, de fato, a gente tende a se tornar menos sensível. E como eu tenho insistido muito nesse canal aqui, insensibilidade é fruto da nossa idolatria. No texto bíblico, e aí Salmo 115 talvez seja o grande paradigma disso, tornar-se insensível é tornar-se como o ídolo, que tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem língua, mas não tem paladar, tem garganta, mas não respira, ou seja, ele tem tudo que o ser humano tem, mas ele não é capaz de experimentar o mundo porque ele é insensível. Isso é o ídolo de prata, de bronze. Ele é uma imagem, mas ele não é um ser humano. E aí o Salmo conclui, tornam-se iguais aos ídolos aqueles que os manufaturam e aqueles que adoram, ou seja, a adoração idólatra nos torna insensíveis, e a idolatria desse bichinho aqui, ó, faz sim com que a gente perca a nossa capacidade de empatia, de sensibilidade, e então, quando a gente ouve um relato como esse relato da Ariadna, a pergunta que vem é como? O Douglas é muito bom e, enfim, é aquela história, eu não conhecia a Ariadna e não sabia se o relato dela poderia ser confiável ou não, mas eu conheço o Douglas. E conhecendo o Douglas, confio nele e confio também nas instituições das quais a Ariadna faz parte, então dá para acreditar no que ela fala e mais do que acreditar, ouvir com ouvidos atentos. Já falei mais do que deveria, dar o play aqui. Né? Poxa, o que eu posso fazer? E aí, infelizmente, às vezes você vai para a resposta de, poxa, não tem como fazer nada, né? A pergunta é como? O que nós poderíamos, o que vocês têm feito, o que vocês têm visto, e que alguém está nos ouvindo, nos assistindo, fala, ok, mas o que eu posso fazer? Como é que começa esse processo? Tá. Então, eu quero dar 3 pontos, de forma bem didática. Né? O primeiro desses pontos é conhecer. Saber o que está acontecendo agora. Procurar fontes sérias, nós temos isso, nós temos Portas Abertas, nós temos Missão Mais, nós temos a Voz dos Mártires, nós temos o Joshua Project, que é só sobre povos não alcançados. Então, vamos deixar esses links aqui, né? Vamos deixar tudo isso aqui, pôr uns links aqui que são coisas sérias que a gente, né, autentica. Então, conheça. Tá. Saia desse lugar de satisfação, de tranquilidade, permita-se ser perturbado. Essa perturbação santa que vai te movimentar. Segundo ponto, ore. Qualquer movimento de Deus na Terra tem como embrião um ambiente oracional. Então, ore. Ore como você sabe orar. Se não tiver palavras, chore, porque as orações líquidas são muito poderosas também. Né? Então, ore em direção àquilo, ore por essas meninas como se fossem filhas suas. Orem pelo menino no Sudão, que é vendido no comércio para a milícia, cujo quilo de carne é mais barato do que 1 quilo de carne de bife para nós no Brasil. Ore pelo número de refugiados assustador que tem acontecido agora, como nunca antes, um êxodo. Ore por mais de 12 anos de guerra na Síria, que nem é mais comentada. Ore por mais de 5 anos de guerra no Iêmen. Então vai, vasculha, procura, conheça, leia. Isso tudo está disponível a nós. E nós ainda temos essa liberdade de acesso. Então, quando chegar ao nosso coração, não despreze. Hoje eu vou falar para as mulheres qual é a diferença de ser movido por um sentimento de dó e de compaixão. Ela vai falar sobre dó e compaixão, mas antes dela falar aqui, fica até o fim do vídeo, porque até o fim do vídeo eu vou compartilhar com você pelo menos 2 fontes nas quais você pode se informar pelo que você deve orar, tá? 2 fontes que ela mencionou aqui, inclusive, mas vou mostrar para vocês essas fontes, que são fontes importantes para que você possa entender como participar da dor da igreja que é perseguida, da dor da igreja sofredora ao redor do mundo, e como colocar em prática isso que ela está dizendo, tá? Então fica até o fim do vídeo, eu não quero interrompê-la muito, então eu só vou mostrar essas fontes de informação no final desse react, mas eu quero deixar ela falar porque ela ainda tem coisa preciosa para compartilhar com a gente aqui. Então, nós somos convidados à compaixão, porque a compaixão, o que vem depois da compaixão é sempre prático, é uma ação.
A compaixão é um chamado à praticidade. Então, talvez eu não possa ir lá abraçar a menininha que foi vendida pelo pai, mas com certeza eu posso cair de joelhos, e isso aí de maneira figurada, né? Eu posso cair de joelhos e clamar por essa menina. Então, conheça, ore, clame, convide outras pessoas para orarem. Né? O que nós temos percebido, e vocês, até onde eu sei, é uma igreja que está movimentada nisso aí, junto com os bravos agora, né, que trouxeram vieram cooperar com isso, esse movimento de oração que Deus está despertando na terra. Né? Então, nós temos como fazer isso, orar. Quando a gente ora, nosso coração fica tenro, Douglas, sabe? Você começa a orar, você sabe disso, alguma coisa é ativado dentro de você. É porque como se o coração dele fosse se importando para nós, né? Exatamente. Transportado para dentro de nós. Exatamente. Então a gente não ora buscando respostas, a gente ora buscando Deus. Né? E nessa busca, o relacionamento dilata, né? A facilidade de ouvir vai sendo maturada e nós começamos a ouvir aquilo que está no coração dele. E o segundo ponto é... Perceba que a Ariadna, ela desenha aqui com maestria como a espiritualidade fora da idolatria, diante de Deus, é um remédio para a insensibilidade, como a oração, como cair de joelhos faz com que a gente volte a ser sensível, ser gente que tem ouvidos e escuta o que Deus quer que a gente ouça. E esse é um resgate da sensibilidade que se faz dentro do quarto, porta fechada, orando e, sobretudo, orando junto com quem sofre. A oração líquida, em forma de lágrimas, como ela coloca aqui, de maneira agridoce e dura, mas não deixa de ser bonita também. Movimente-se em direção ao que Deus convidar. Tá. Então, por exemplo, você como líder de uma igreja, né? Vocês estão orando por um povo e de repente Jesus fala, olha, eu tenho pessoas aqui nessa comunidade que podem se movimentar para. E a igreja ter esse senso de que nós somos corpo e que Deus é quem nos movimenta. Ele precisa de nós aqui, e se ele quer nos movimentar porque precisa de nós em outro lugar, que seja feita a vontade dele. Então conheça, envolva-se orando e esteja livre para ser movimentado. Você falou uma coisa muito interessante, você falou assim, naturalmente a nossa explosão seria para o nosso país, porque é onde vocês são mais efetivos, né? Há muita visibilidade. Mas o que... Apareceu aí o Instagram, né, da Ariadna de Oliveira. Segue a Ariadna, pode dar uma pausa aqui no vídeo, entra no Instagram. Vou até voltar aqui, porque apareceu aqui em algum momento. Você falou uma coisa... Opa, mais para trás um pouquinho. Movimentar porque precisa de nós em outro lugar, que seja feita a vontade dele. Então conheça. Tá aqui, ó. Ariadna de Oliveira, @Ariadna de Oliveira, segue ela. Eu acho que vai fazer bem para você. Além de fazer bem para o povo de Deus, vai fazer bem para você também. Envolva-se orando e esteja livre para ser movimentado. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim, naturalmente, a nossa explosão seria para o nosso país, porque é onde vocês são mais efetivos, né? Há muita visibilidade. Mas o que Deus está fazendo com vocês? Deus ergueu os olhos de vocês e mostrou outros lugares. Né? E se nós tivermos irmãos, líderes e comunidades que não estejam limitadas pelo crescimento local, que estão dizendo assim, é um corpo, não diz respeito só a nós, é um corpo, né? E onde Deus nos quiser, é onde nós vamos estar. Então, 3 bilhões de pessoas, Douglas, sem ouvir. 8 mil línguas não tem a palavra de Deus traduzida. Você consegue, eu não consigo imaginar minha vida sem a Bíblia. Eu não consigo. Nós fizemos uma viagem para uma região restrita e não podia levar a Bíblia. A minha grande renúncia foi essa. Aí comprei, achei uma desse tamanhozinho. Escondi no meio das coisas. Então, você imagina. Agora, existem povos que nem sabem o que é isso. Se isso... Nem que eles quisessem. Nem que eles quisessem. Não tem. São povos que às vezes não têm nenhum alfabeto escrito. O povo oral. Você entende? Então, assim, nós precisamos entender que ele nos convida para cooperar com essa tarefa. Então, conheça, mergulhe nos meios que nós temos sérios.
conheça, mergulhe nos meios que a gente tem, que são sérios, e ela destaca isso, né? Os meios sérios que a gente tem, porque evidentemente existe informação ruim. Eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho, pelo menos duas fontes, tá? Que são fontes importantes para que a gente tenha esse conhecimento do que está acontecendo ao redor do mundo, em especial com a igreja sofredora, com a igreja perseguida. Eu vou colocar aqui na tela, você já deve estar vendo esse site aqui. Eu vou mudar a configuração, fica mais fácil um pouquinho. Pronto. Portas abertas, tá? Se você acompanha o nosso canal já há muito tempo, e se você é evangélico há muito tempo, você certamente já ouviu falar da Missão Portas Abertas. Missão Portas Abertas faz um mapa da perseguição cristã ao redor do mundo. E é um dos lugares em que você pode encontrar não apenas informação, mas também pelo que orar, tá? Então você tem aqui notícias, artigos, Rota da Perseguição, uma jornada pelos 10 países onde os cristãos são mais perseguidos. Os depoimentos, você pode orar pelos depoimentos, tá? Então, tudo isso aqui, esse site, portasabertas.org.br, é um site para você visitar de tempos em tempos, para você adicionar na sua lista de oração intercessão por gente perseguida por causa da fé, tá? Você que é um cristão conservador, que se preocupa com a possível perseguição que pode acontecer no Brasil, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas saiba que existe gente sendo perseguida hoje, aqui, agora, nesse planeta, não no Brasil, em outros lugares do mundo, por afirmar fé em Cristo. E a gente deve orar por eles. Você que de repente não é um conservador, você que é um amigo de esquerda cristão também, que tem muita gente que frequenta aqui o canal que é progressista, que é de esquerda. Hoje não é dia de eu arrumar encrenca com você, nem ficar em debate teológico gigantesco, mas é lembrar que você que é de esquerda provavelmente tem um compromisso real, sério, e que muitas vezes digno de admiração, e da minha admiração, com direitos humanos. Então, você que pensa em direitos humanos como algo central na sua maneira de compreender o mundo, de entender as coisas, você é crente, você ora, você crê que direitos humanos é importante, então você ora por gente que está sendo perseguida, por irmãos na fé que estão sendo perseguidos e que têm tido seus direitos tolhidos, simplesmente porque confessam o nome de Jesus Cristo. Então, a gente tem sim um compromisso de oração, o Portas Abertas nos ajuda nisso. Não é só o Portas Abertas, tá? Não é só o Portas Abertas. Portas Abertas é um dos... Portas Abertas é uma das possíveis fontes de informação. Eu vou compartilhar mais uma aqui. Vamos lá. E aqui estamos na Missão Mais, tá? A Missão Mais, se você for querer acessar, é maisnomundo.org, tá? E eles também têm notícias de campo, como ser um parceiro, treinamento, tá? Então, você pode ir em maisnomundo.org, você pode ir em portasabertas.org.br para se informar a respeito do que tem acontecido no mundo e orar. Você pode também compartilhar esse vídeo. Eu acho que compartilhar esse vídeo também é uma maneira de se envolver e de aumentar o alerta do povo brasileiro para essas pessoas que têm sofrido tanto. Nós somos uma igreja, como a Ariadna disse, privilegiada. E se você não quiser compartilhar esse vídeo, também não precisa compartilhar o meu, não. Compartilha o original, o podcast inteiro lá do Jesuscope com a Ariadna. Não precisa compartilhar o meu canal, o meu react. Não precisa. Aliás, tem muito mais coisa que a Ariadna compartilha no podcast lá. Então dá uma olhada lá, compartilha o podcast deles. Tá? E por último, eu queria chamar você que se interessa por teologia e que está inscrito nesse canal e que está nesse canal por causa
do estudo profundo da palavra e da teologia que a gente costuma trazer para cá, e eventualmente está querendo fazer um seminário, enfim, para pensar como a teologia que você tem aprendido pode ser posta a serviço dos nossos irmãos que ainda não têm uma Bíblia na língua deles, então irmãos de povos não alcançados, não engajados, pequenas tribos que tiveram seus primeiros contatos com missionários, né? Então, gente que já está convertida ali, ou então por pessoas que ainda não conhecem a Cristo, precisamente por nunca terem ouvido da palavra de Deus. Como a sua teologia pode estar a serviço dessas pessoas? Como a tua teologia pode estar a serviço dos nossos irmãos em situação de perseguição, a igreja sofredora ao redor do mundo? É o react mais importante desse ano, na minha opinião. E eu tive que fazê-lo agora, no meio da semana, fora do meu calendário de publicações, simplesmente porque esse tipo de mensagem não tem hora para ser divulgada. É a tempo e fora de tempo. Então, o que eu te peço é, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você ache relevante. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.